Olá, meus amigos, estamos aqui para mais um encontro e dessa vez vamos dar continuidade na parte dos princípios fundamentais. Os últimos vídeos nós tratamos da parte inicial da Constituição, dos direitos fundamentais, do artigo 1º até o artigo 4º. Vamos falar hoje dois princípios importantes. Vamos falar do princípio democrático e vamos falar do princípio republicano. Eu só queria avisar vocês que hoje é um vídeo tanto diferente dos demais. Como vocês podem ver, eu estou de óculos escuro. Mas não é por questão de estética. Recentemente eu passei por um processo cirúrgico na vista, então eu ainda estou em fase de recuperação e eu não posso ficar com os olhos focados na luz, senão ela fica meio que embaçada. Então, por proteção indicada pelo médico, eu não vou gravar esse vídeo hoje sem óculos. Mas para não ficarmos sem conteúdo por bastante tempo, vamos dar continuidade nos vídeos com óculos. Vamos falar de dois princípios, novamente, o princípio republicano e o princípio democrático, que são princípios que não estão conceituados na Constituição Federal. Estão lá de uma forma meio que indireta, mas não está conceituado esses princípios. Então, o princípio republicano vai ser o primeiro. Gente, o princípio republicano, ele fala da forma de governo no Brasil, que é uma república. Esse princípio republicano, ele tem como característica a caracterização de como podemos dizer que está distribuído a forma de governo do Brasil. Esses princípios ele tem algumas características importantes. Vamos começar com a primeira delas. A primeira característica do princípio republicano do Brasil ser uma república é a eletividade, eleição. O que significa isso? Significa que em uma república é completamente normal e cabível a prática de eleições para representantes do povo. Por exemplo, aqui no Brasil, a cada 4 anos nós temos que eleger um novo presidente. A cada legislatura tem que ser elegido presidente, vereador, deputados e senadores e prefeitos. Todos os poderes do legislativo e executivo são a base de eleição. E isso é uma característica da forma republicana, do princípio republicano. A segunda característica do princípio republicano é a responsabilidade. O que significa isso? Significa que os representantes que estão no cargo político, eles podem ser responsabilizados pelos atos que eles pratiquem dentro das suas funções e que firam os princípios constitucionais, tanto de forma de infrações penais ou infrações político-administrativas, que são os crimes de responsabilidade. Então, há como responsabilizar o governante, o agente político, quando ele pratica um ato fora da sua circunscrição, um ato que não era para ele praticar. É uma forma de responsabilização. Então, o princípio da responsabilidade está totalmente enquadrado no princípio republicano. A terceira característica do princípio republicano é o período transitório no poder. Como vocês podem perceber, um exemplo, o presidente da República ele só pode se reeleger uma única vez. Por quê? Porque é uma característica da forma republicana do Brasil. O governante não pode ficar no cargo para o resto da vida. Por quê? Porque isso aí já é uma característica oposta que se enquadra dentro da monarquia, que nós vamos ver daqui a pouco, no próximo exemplo. Então, esse período transitório é uma característica da forma republicana, que o governante não pode ficar no cargo de forma vitalícia. Ele não pode fazer isso. Outra característica da forma republicana do Brasil, o princípio republicano, é o voto popular, soberania popular. O representante ele foi eleito pelo povo e foi colocado no cargo pelo povo. Isso é uma característica do princípio republicano. Por quê? Porque o governante não foi imposto de forma outorgada, de forma autoritária no cargo. Não, ele passou por um processo de eleição popular e o povo colocou o governante no poder. Essa é a terceira característica do princípio republicano. Vamos analisar também a forma antagônica da república, que é a monarquia. A monarquia tem todas as características opostas à forma republicana. Por quê? Porque uma é o contrário da outra. A forma da monarquia não há eletividade.
O governante ele é colocado no poder de forma hereditária, não há participação popular na escolha do governante. Outra característica da monarquia é vitaliciedade, que é diferente da forma de período transitório da república. Na monarquia não há eleições de forma periódica, não há eleição, porque o governante fica no cargo e fica até morrer, ou até de deixar o cargo e passar na forma de sucessão hereditária. Um exemplo que teve no Brasil, antes de ser uma república, era quando Dom Pedro I e Dom Pedro II. Dom Pedro I colocou nas mãos do seu filho Dom Pedro II para ele ser o príncipe regente do Brasil, para ele ser o monarca do Brasil. Isso é uma característica da forma monárquica. E terceira característica também totalmente oposta à forma republicana, irresponsabilidade. Na forma de governo, monarquia, o representante, o governante, o agente político, ele não é responsabilizado pelos atos que ele pratica durante a vigência do seu mandato. Não há responsabilização. Então vejam que as características de cada forma de governo são totalmente opostas uma da outra. Então muito cuidado para as bancas examinadoras de concurso, de provas, de faculdade, provas, etc., não misturarem esses princípios que caracterizam a forma de governo. No Brasil, a forma de governo é uma república. O segundo princípio que nós vamos analisar é o princípio democrático. O princípio democrático ele está estampado no artigo 1º da Constituição Federal do Brasil. Quando ele fala que o Brasil ele é um Estado democrático de direito. Quando ele fala isso, ele fala que a democracia podemos dizer que é o regime de governo no Brasil. A forma democrática é o regime de governo no Brasil. Significa a origem do poder. Democracia. A etimologia da palavra democracia significa governo do povo, que todo poder emana do povo. E isso é o que está no artigo 1º da Constituição Federal, no seu parágrafo único, que fala que todo poder emana do povo. Então, o princípio democrático entende-se que a soberania, o poder, a origem do poder emana totalmente do povo, que o governo ele tem que se submeter à vontade popular, à forma de o povo determinar o que é certo e o que é errado. A forma de colocar no poder os representantes por escolha do povo. Esse é o princípio democrático. A forma democrática do Brasil caracteriza de forma representativa. O que significa isso? Que a democracia que está implantada, que vigora no Brasil, é a democracia representativa. Por quê? Porque no Brasil nós escolhemos os representantes que nós decidimos. Então, no Brasil, que é uma forma de democracia indireta, nós escolhemos os representantes do povo para nos representar. Mas como que funciona isso? A partir do momento que nós elegemos qualquer candidato a cargo político, ele é o nosso representante. Eles serão os nossos representantes do povo. Então, quando nós votamos em certo candidato, nós estamos escolhendo esse representante para nos representar, dependendo da seara que ele vai atuar. Entenderam? Então, a forma de democracia do Brasil é uma democracia representativa e que, segundo a doutrina majoritária, classificou-se que a democracia no Brasil também é participativa ou semi-direta. Por quê? Porque nós temos duas formas de democracia. Eu tenho a democracia direta e eu tenho a democracia indireta. Quando eu falo de democracia direta, é a manifestação de direitos políticos de forma direta, não tem nenhum tipo de mediação. Quando eu falo de democracia direta, a nossa Constituição Federal adotou 4 modalidades. Eu tenho o plebiscito e o referendo, e eu tenho a iniciativa popular e a ação popular. Esses são tipos de manifestações políticas de forma direta, onde a vontade do povo ela é escolhida de forma totalmente direta. Não há nenhum tipo de representante. Quando eu falo de democracia de forma indireta, é a forma representativa, quando nós, o povo, escolhemos um representante para nos representar na manifestação política. Então isso é a democracia indireta. Com relação à democracia direta, os 4 institutos, plebiscito, referendo, iniciativa popular
e ação popular, vamos ver esse quadro de positivo na parte de direitos políticos, que vai ficar no próximo vídeo. Então esse é o princípio democrático. Eu espero que vocês tenham entendido e um forte abraço.